Questão 7 da Suma Demoníaca. Quais são os nomes dos demônios? Satã é o mais poderoso, inteligente e belo dos demônios que se rebelaram. Chama-se Satã ou Satanás no Antigo Testamento. Sua raiz primitiva significaria atacar, acusar, ser um adversário, resistir. Satã significaria adversário, inimigo, opositor. Diabo é como o Novo Testamento chama Satã. Diabo vem do verbo grego diabalo, acusar. As pessoas usam a palavra diabo e demônio como sinônimos, porém a Bíblia não. A Bíblia sempre usa essa palavra no singular e se referindo ao mais poderoso deles. A Sagrada Escritura também o chama de o acusador, o inimigo, o tentador, o maligno, o assassino, desde o princípio, o pai da mentira, o príncipe deste mundo, a serpente. Beelzebul. Normalmente esse nome é utilizado como sinônimo do demônio e provém de Baal-zebul, que significa Senhor das Moscas. Aparece em 2 Reis 1, versículo 2. Lilith aparece em Isaías 34, versículo 14. A tradição judaica o considerou como um ser demoníaco. Na mitologia mesopotâmica, é um gênio com a cabeça e corpo de mulher, porém com asas e pés de pássaro. Asmodeu aparece no livro de Tobias. O termo procede do persa Aesma Deva, que significa espírito de cólera. Seirim aparece em Isaías 13, 21, Levítico 17, 7 e Baruque 4, 35. E se pode traduzir com os peludos. Deriva do hebraico sair, que significa peludo ou bode. O demônio, do grego daimon, que significa gênio. Na mitologia greco-romana, não era necessariamente uma entidade maléfica. Porém, no Novo Testamento, esse termo sempre é usado para designar seres espirituais malignos. Belial ou Beliar, da raiz Baal, que significa Senhor. Aparece, por exemplo, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios 6, versículo 15. Apolion significa destruidor. Aparece em Apocalipse 9, versículo 11. Sobre ele disse que seu nome em hebraico é Abaddon, que significa perdição, destruição. Lúcifer é um nome extra-bíblico que significa estrela da manhã. A imensa maioria dos textos eclesiásticos usam o nome de Lúcifer como sinônimo de demônio. Entretanto, o padre Gabriele Amorsi considera que é o nome próprio do demônio, segundo em importância na hierarquia demoníaca. Sou inteiramente da mesma opinião, e o que conhecemos pelos exorcismos nos confirmaria que Lúcifer é algo distinto de Satã. O nome se origina por ter sido um anjo de natureza espiritualmente privilegiada nos céus angélicos, antes de se rebelar e se deformar. Alguns traduzem o nome de Lúcifer como o que porta a luz. Essa tradução é errônea, já que a palavra em latim é Luciferarius. A título de curiosidade, direi que em um exorcismo, um demônio revelou que os 5 demônios mais poderosos do inferno eram nessa ordem: Satã, Lúcifer, Beelzebul, Belial e Meridiano. É segura essa hierarquia? Só Deus o sabe.
O que é certo, e o sabemos pela Sagrada Escritura e pelos exorcismos, é que cada demônio tem um nome dado por Deus e que expressa a natureza do seu pecado. Outros nomes diferentes de demônios ditos por eles em exorcismos são perversão, morte, porta, morada, etc. Outros, entretanto, dizem nomes que não sabemos o que significam: Elisidei, Kobad, Jansen, Eixelej, etc. Em alguns livros de magos e bruxas colocam-se extensas listas de nomes. Estas listas inacabáveis são tão exaustivas como inventadas. Não tem mais valor que a imaginação de seus autores, pois alguns não só oferecem a lista dos nomes, mas também o número de demônios que povoam o inferno. Essas descrições detalhadas das legiões infernais são puramente inventadas. Ir mais além dos breves dados da Sagrada Escritura supõe adentrar no mundo da literatura, abandonando o terreno seguro e firme da Palavra de Deus. A teologia pode dizer muitas coisas acerca dos demônios, porém sempre de modo geral, trabalhando com conceitos. A teologia, ao trabalhar com essências, nada pode dizer sobre um demônio concreto. O autor de certa lista de demônios, tão exaustiva como inventada, disse que um deles, chamado Chafã, foi quem sugeriu a Satã que ateasse fogo no céu. Porém foram arremessados aos infernos antes que cometessem tal ato vil. Disse também que esse demônio está eternamente encarregado de manter acesas as chamas do inferno. Não há mais o que dizer a tal inventor de mitos, além de aconselhá-lo a ler esse livro, onde descobrirá que não há forma de atear fogo no céu, nem há uma maneira de manter acesas as chamas do inferno. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Só um detalhe, como foi lido, eu acho que na primeira questão sobre a queda dos anjos, o fogo do inferno, dito pelo padre José Antônio Fortea, é mais um estado de alma, de espírito, do que realmente algo material. Então, para o padre José Antônio Fortea, o fogo do inferno é uma descrição do espírito que está longe de Deus.